Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à terceira edição do curso Mulheres Indígenas em Contexto Urbano, tecendo histórias e valorizando saberes. Uma realização da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, Programa de Valorização das Culturas Populares, caiçara, indígena, quilombola. Eu sou historiadora, pesquisadora, professora do Instituto Bexiga e a gente está muito feliz hoje por recebê-los para esse curso tão especial, ligado às lutas e resistências dos povos indígenas. O Instituto Bexiga tem um trabalho ligado a essas lutas. A gente é uma associação de pesquisadores, professores independentes, atuando com pesquisa, formação, cultura popular. E hoje a gente tem aqui o prazer de ter mais dois companheiros guerreiros nessa luta no Instituto. Heriberto Pérez Castilho. Bom dia a todos, todas. E o Edmilson Pérez Castilho, que estão aqui conosco. Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos. E o nosso curso de hoje, a gente reuniu diversos saberes, mostrando como essa diversidade das culturas indígenas é tão rica, né? Nosso objetivo, então, é abordar os desafios encontrados por estes povos indígenas na atualidade e suas perspectivas, suas resistências, suas lutas nas comunidades indígenas ou no contexto urbano. E aí questões como o que é nascer em um lugar e ter que morar em outro, né, se distanciando, portanto, muitas vezes das suas origens, da sua cultura, o que é ter de mudar de nome, né, ter um nome indígena e um outro nome não indígena, as dificuldades em viver em contexto urbano e manter a cultura indígena, as lutas para o seu reconhecimento, sua valorização identitária. Então foi assim que surgiu esse curso, que hoje a gente está na terceira edição, né, que é tão maravilhoso e todas as vezes a gente aprende tanto com elas. Como disse no nosso último encontro a Silmara Guajajara, o contexto urbano representa a luta para os povos indígenas, ressignificando as tradições na luta pelo reconhecimento e valorização das identidades culturais. Nós resistimos nessa grande metrópole. Então a gente vai ter as nossas convidadas especiais que vão compor hoje o nosso debate. Elas carregam essa diversidade, representando aqui alguns dos mais de 300 povos indígenas que vivem no Brasil. A Ricarda é pedagoga, formada pela Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, é técnica de nutrição e dietética da ETEC Osasco, é militante do movimento indígena. Em 2005 foi secretária da ODIC, Organização dos Indígenas da cidade de Boa Vista, Roraima. Em 2009 participou do Fórum Social Mundial do Pará. Em São Paulo teve suas participações em vários eventos como Itaú Cultural, Sesc, TV Século XXI, culinária indígena, também as lutas do agosto indígena no Céu Butantã, na Escola Aplicação, escolas públicas e privadas. Os trabalhos mais recentes foram na coordenação de alimentação do Encontro Internacional de Mulheres Indígenas do Estado de São Paulo. A Ricarda pertence à etnia Wapixana, nasceu na aldeia Serra da Lua, no município de Normandia, no estado de Roraima, na tríplice fronteira do Brasil, Venezuela e Guiana Inglesa. Tendo nome na Sociedade Nacional Ricarda Vicente de Araújo. Portanto, ao longo da sua história em sua cidade e em São Paulo, firma sua identidade ministrando palestras, formação, oficinas,
difundindo ao público a valorização, a preservação e o fortalecimento da ancestralidade e cultura dos povos originários do Brasil. Muito, muito bem-vinda, Ricarda. Carmen Pulgar, nesse momento nós vamos dar entrada com o ritual do Maruá e Parixara, como é feito, né, nas grandes assembleias, reuniões, as conversas, né, as rodas de conversas. Parixara, 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 não. Parixara, 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 não, não. Parixara, 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 não dê. Parixara, 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 não. Parixara, Parixara, não dê. Parixara, 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 não. Parixara, 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 não. Isso aqui, a nossa dança, o Parixara, né? Fala sobre as nossas vestes, os nossos arcos, as nossas flechas, que os parixaras, eles chegam com as suas bolsas, os seus instrumentos, né? Para dar entrada às conversas, às histórias que são repassadas pela oralidade. E esse momento do maruá e da defumação, ele é muito importante para dar entrada ao reverenciamento ao Criador, à Mãe Natureza, né? Então, o maruá, essa resina aqui, que é retirado das árvores, as grandes lideranças, os mais velhos, os sabedores da cultura indígena, né? Os pajés, principalmente, que fazem esse tipo de ritual. E onde a gente estivermos, a gente vai ser sempre um parixara, ou uma parichara, uma grande guerreira, um grande guerreiro. E é uma grande honra, né, de estar aqui com vocês, com todos. Carmen significa bom dia a todos, né, e difundir, compartilhar esses saberes, né, esse tipo de ritual meus avós sempre faziam para trazer a cura, para trazer alguma festividade, algum ritual, nascimento, no momento de uma caça. Então, é utilizado o maruai, né, a queima do maruai. E o maruai é um grande ser, né, espiritual dos povos indígenas ali na Amazônia. Cada um tem uma forma de utilizar o maruai, né? Então, não é brincadeira que meus avós eram grandes pajés, eram grandes rezadores, né, do povo Apixana. Então, eu sempre trago, quando eu estou aqui, né, em São Paulo, vou para a Amazônia, eu sempre trago esse tipo de especiarias, porque é algo que sempre foi utilizado na minha vivência, né? E fazer esse tipo de ritual, fazer essas canções, rememorar a tradição do meu povo, mesmo eu estando longe, né, da minha comunidade, mas somos só um povo, onde a gente estiver, nunca vamos deixar de ser Uapixana, ser Guarani, ser Macuxi, ser Cambeba, ser os 305 povos que ainda existem no Brasil. Então, com essa entrada, eu saúdo a todos, a todas, né, a Mãe Natureza, o nosso Criador, né, que cada um tem uma cosmovisão, e, como já foi falado, eu sou Ricarda, vim ali da fronteira do Brasil,
da Venezuela. Meu nome indígena é Baldo Curado, recebi esse nome dos meus professores, e significa onça pintada. Sou professora, sou pedagoga, fiz parte da organização dos indígenas da cidade, em Roraima. Saí muito nova, né, em busca de outros objetivos. A minha história começa com meus avós, com os meus pais, né? Meu pai, principalmente, vem ali da República Cooperativista da Guiana, e por motivos, né, de expulsão da terra, foram expulsos e vieram percorrendo todo esse caminho, né, das fronteiras, né, que indígenas não têm fronteiras, a fronteira ela foi imposta pelos não indígenas, e até chegarem aqui no Brasil, até chegarem ali na divisa do Bonfim, Normandia, né? Então, se alojaram ali na Serra da Lua, né, viveram um tempo, e devido às grandes doenças, às grandes epidemias, né, que se chamam epidemias, as malárias, então vinham dizimando e não tinha acesso a médicos, né, a nenhum tipo de saúde. Então, eles resolveram vir para a cidade de Boa Vista, né? E ali se começa toda uma história, começa toda a minha história, né? Atrás dessa história tem várias outras histórias que são bem árduas, né? E com o decorrer do tempo foram morar, se alojaram ali em Roraima, em Boa Vista, né? Que também eram grandes aldeias que existia ali, hoje chamada Boa Vista do Rio Branco, né? Hoje é chamada de Boa Vista, já era Boa Vista do Rio Branco. Colocaram a gente para estudar, e é onde a gente fomos saber os preconceitos, as discriminações, né? Hoje eu vejo, assim, que sofreram bastante. Meu pai era um grande falante da língua materna, né? Ele se foi em 2020, né, com a Covid, mais uma epidemia, uma pandemia que veio aí, devastou os indígenas. E eu estava até comentando com a Marineide que a minha enciclopédia, a minha biblioteca já não existe mais, né? Porque era onde eu tinha as consultas, né? E até mesmo para procurar qualquer fundamento, qualquer música, canções, assim, que é do Parixara mesmo, a gente não consegue entrar no Google e colocar Parixara Wapitiana, raiz, né? A gente não consegue encontrar a música, né? Só aqueles mais velhos que têm essa sabedoria, né? Esses saberes, onde a gente vai consultar, né? Eu me senti assim, porque estava tudo programado, né, para ter, né, o Parixara, mas eu falei, não, eu sou Parixara, onde eu estiver, eu vou estar com o meu canto e a minha música. E o que a gente faz com esse canto, essa música, depois, quais são as gerações que vão vir, onde que eles vão procurar, porque no Google não vai estar, né? Só vai estar enquanto a gente estiver com vida. E isso ontem me causou muito, assim, uma reflexão dentro de mim, dentro das perspectivas da nossa história, de uma educação, das ancestralidades, que elas estão sumindo mesmo, né? E esse momento é um momento importante, no qual eu me pintei com o meu urucu, né, que eu trouxe também lá da Amazônia. Foi um urucu que foi cozido, ele é tipo uma pasta. Falei, não, eu vou me pintar, eu sou uma parixara, e o parixara não vai morrer. Os parixaras, eles estão aqui com as vozes. Hoje nós somos a voz dessas pessoas, né? Desses povos que passaram por muito tempo calados, né? E é emocionante estar falando isso aqui, porque causou uma reflexão para mim mesma, como uma mulher indígena, uma mulher que está em contexto urbano, que tem uma história, que tem um povo, né? E devido às grandes distâncias geográficas, ao momento de a gente se renovar, de se ressignificar, onde a gente estivermos, nós não vamos deixar a nossa essência, não vamos deixar quem nós somos, né? Independente de onde a gente estiver. Como nossos antepassados passaram, eles se adaptaram, né?
E aí, como que eu vou fazer? O que que eu vou fazer, né? O que que eu posso fazer por essa comunidade? O que que eu posso fazer por esse povo? Então, o que eu posso fazer por esse povo é compartilhar os nossos saberes, compartilhar as nossas histórias, que são histórias árduas. Não estamos passando por vítima, mas nós estamos passando pelo momento de construção, de reconstrução de uma nova história para as nossas futuras gerações, os nossos filhos, o meu e de todos os que estão aqui presentes, que são formadores, né? Com muita alegria de compartilhar esses saberes, né? Como professora, indo como palestrante, né? Da forma que eu vejo o mundo, e é muito importante esse momento de abertura do Instituto, né? De outras organizações que abrem espaço para a realidade desses povos, diante as batalhas, as atividades, né, do dia a dia, do nosso cotidiano, que é as lutas, as resistências, o momento de estar no movimento, de sair e gritar, dizer, nós estamos aqui, nós queremos respeito, queremos sim as demarcações de terras, né? Então, é dessa forma que a gente trabalha, né, falando da nossa história, do nosso momento. Brasil, ela é toda uma terra indígena, né? Esse aqui foi contra a PL do ano passado, né? A 491, não é um marco temporal, no qual várias terras indígenas, né, ainda não foram demarcadas, estava aqui nesse movimento, que foi em agosto do ano passado, foi simbolizado com velas e várias outras etnias ali junto, referente ao Brasil. O Brasil, ele é uma terra indígena, sempre foi, antes do descobrimento da invasão, já era terra indígena. E hoje nós estamos lutando e relutando contra essas PLs que vêm como um genocídio aos nossos povos. E estávamos ali, nesse exato momento, acendendo as velas às diversas terras que ainda não foram demarcadas ou podem ser anuladas. São mais de 400 terras indígenas ainda para serem homologadas. Mulheres indígenas em contexto urbano, né, tecendo as histórias e valorizando os saberes. Quais são, o que essas histórias, o que vem a tecer, gente? Como que a gente pode tecer essas histórias, né? Somente no dia 19 de abril? Não, foi uma data, né, que foi marcada, mas ela pode ser prolongada para o ano todo, né? Trabalhos para o ano todo. E esse 19 de abril, ele foi alterado para uma nova nomenclatura, Dia dos Povos Indígenas, da autoria da primeira deputada federal, que é a doutora Joênia Wapichana, né? Foi minha grande professora, uma grande guerreira ali, onde eu aprendi muito. E aí, no artigo 231 e 232 da Constituição, vem falando sobre as terras indígenas, no qual os povos indígenas têm o direito, né, de manter a sua cultura, as suas tradições, né, e principalmente as suas terras. A gente vem com a Lei 11.645, de 2008, que é alterada pela 10.639. A gente vem respaldado por essas leis, no qual pode se trabalhar o ano todo, desde do ensino infantil, né? Eu acho que todo mundo um dia foi indígena, né? Um dia é indígena, porque consegue ficar no chão, consegue pegar as coisas com as próprias mãos, né? Os primeiros momentos, né? Eu acredito que dá sim de trabalhar com essa lei. Depois de 518 anos, né, foi a primeira marcha das mulheres indígenas, no qual várias etnias saíram aqui no estado de São Paulo, tanto da América do Sul, quanto de outros países também. Foi um marco histórico para a cidade de São Paulo, e aqui são grandes lideranças, como Shirley Pancará, né, a nossa co-deputada, aqui do estado de São Paulo, pela bancada ativista, que é a dona Laide Guerreira Pancaré do Nordeste, agora me falhou a memória qual é o estado, e outras etnias também, que foi feito 5 dias de atividade referente às questões urbanas, a questão social, a questão dos povos indígenas na região sul e sudeste do Brasil, e outros povos que estavam ali incluídos, principalmente eu, que vim ali da Amazônia, outros povos também
questionaram, fizeram a sua marcha, saímos, gritamos, falamos, nós estamos aqui. Tive na coordenação da alimentação indígena, né, ali, foi uma experiência tremenda, trabalhar com diversos povos, com diversos gostos, com diversas formas de tradição, da alimentação tradicional, variar e conhecer mais sobre cada povo, e principalmente o povo Guarani, né, que pôde compartilhar comigo as suas receitas tradicionais. Aqui é a sequência, né, dessas marchas. Isso aqui foi do ano passado, em Brasília. Deixamos nossas famílias, deixamos nossos filhos, né, as nossas casas, e vamos para esses lugares de linha de frente, no qual vamos lutar pelo marco temporal a favor dos povos indígenas, né? Independente se eu sou professora, se eu sou doutora, todo mundo estava ali, todo mundo deixou. Muitas vezes a gente dormir no chão, muitas vezes não tem nem barraca, né? Não tem, porque aqui está sofisticado, né? Está sofisticado. Tinha uma barraca, tinha uma lona para nos proteger. Mas muitas vezes a gente não é protegido, né? Pelas balas de borracha, pelos spray de pimenta, né? Quem está na frente é essa realidade. E esse aqui foi um marco muito importante no qual a gente sai. Deixamos os nossos familiares, mas não sabemos se a gente volta, né? Não sabemos. Ricarda, por quê? É algo que é muito forte na gente, né? É muito forte de dizer, não, esse é meu povo, se eu não lutar por ele, ninguém vai lutar, ninguém vai sair. E quando temos essa oportunidade, a gente vai, sim, a gente veste as nossas roupas, veste os nossos ancestrais conosco, e não ao marco temporal, não ao genocídio, né, dos povos indígenas. Então, esse é um pouquinho da minha história como militante. Saí aos 18 anos da minha casa, mas toda a história começa desde o ventre dos nossos pais, né, da nossa mãe, né, e vem percorrendo toda uma história, né, de conhecimento, de nos fortificarmos como seres, como mulheres, como indígena, né? De ter a coragem de falar, eu sou indígena, porque muitas vezes a gente tem se escondido quem nós somos mesmo. Encontro das mulheres indígenas, a marcha das mulheres indígenas. Estou muito feliz de estar vendo aqui isso acontecer aqui em São Paulo. Junto com essas guerreiras, essas paretas. A nossa luta mesmo é por terra, por territórios, por ter uma melhoria de vida melhor para os nossos filhos, né? Porque tudo que a gente faz é pensando nas crianças, pensando nos nossos filhos. Então, um encontro desse, como a gente planejou, foi para que a gente também se unisse como um povo, né? Tem vários povos aqui, e que nós começássemos a fazer políticas públicas dentro das comunidades, porque é necessário que tenha, para que a gente possa ter a nossa própria autonomia, para que a gente tenha que ter um espaço dentro da sociedade. Esse lugar aqui foi aldeias indígenas, mas as pessoas só veem esses arranha-céus, esses muros cinzas. Essa floresta é uma floresta cinza, mas nesse momento é uma floresta que está cheio de ancestralidade, é cheio de interculturalidade, cheio de língua e cultura. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Vocês escutaram a nossa irmã aqui, nossa irmã anciana, falou em Guarani, escutaram, viram a energia. Isso
Eso somos nós, índios, índias, eso somos nós. Não compreende, mas respeita. Nós precisamos, nosotros, como pueblos, precisamos que nossos hermanos dejen el machismo, dejen de ser violentos, dejen de matarnos en nuestras casas, en nuestras aldeas, en nuestras comunidades. Mas aquí estamos y vamos a marchar las mujeres, vamos a marchar juntamente con mujeres negras, con mujeres de piel clara, que aman, que acreditan en la lucha. Vamos a marchar juntas, todas, porque todas estamos sufriendo. Y vamos a marchar junto con nuestros hermanos, porque nós somos hermano y hermano. El hombre no es nuestro enemigo. A nós, mulheres indígenas, a gente estava muito calada, muito parada, e a vida ia correndo e nós vendo o nosso sofrimento. Agora a gente acordou para a luta, mulherada. Não vamos desistir, vamos resistir, vamos lutar até o fim. Demarcação já! Demarcação já! Demarcação já! É o nosso território do Jaraguá. E Jaraguá é Guarani, pessoal. Obrigada. Então, esse foi um vídeo das mulheres de várias partes. É uma grande honra estar com essas grandes lideranças, né? Guarani ainda sobrevivendo. As mesmas questões que tem no sul, tem no norte do Brasil. Ela é muito gritante, né? E hoje, com um olhar para a Amazônia, referente às minerações, às outras coisas aí, genocídios que estão acontecendo, as vozes das mulheres, elas são essenciais, são as nossas porta-vozes, e é uma grande honra de estar demonstrando esse vídeo no qual tem outras vozes, né, além da minha voz, de compartilhar, que estão aí as grandes lideranças ainda para falar, para gritar, né, que demarcação já, o Brasil, ele é indígena, né, Jaraguá é Guarani, São Paulo é terra indígena, né, e essa é a história das mulheres que estão aí percorrendo o estado de São Paulo, né, em cada um com a sua própria história, né. Quando a gente observa essa imagem, a gente pode ver que é só umas peninhas, né, um tapete, né, uma esteira feita com uns carvão, eu acho, é um carvão amassado, mas aqui tem várias histórias, né, eu coloquei cultura indígena para o ano todo, então, através dessa imagem, a gente pode perceber que temos muitas histórias, em cada lugarzinho aí desses itens, podemos contar essa história desses povos. No chão da aldeia, né, que meus primeiros trabalhos lá atrás, uns 20 anos atrás, eu vejo assim que aqui as pessoas têm o privilégio de estudar, ter uma cadeira, ter tudo, né, e a gente vem do chão da escola, é com o chão que a gente aprende mesmo, independente, mas nós estamos passando a nossa cultura para as outras gerações, né? Poderia ter algo a mais, sim, poderia, mas nós vamos perpassando, né, esses trajetos de ensino oral. E as narrativas indígenas, né, as histórias que estão dentro da gente, como professora, hoje na atualidade, na sociedade não indígena, como é o desafio, como que é trabalhar, como que é fazer, esse é um dos grandes desafios aí com os nossos companheiros, né, professores, essas outras instituições que estão abertas para ouvir a educação do povo indígena. Então, as narrativas desde dos pequenos, né, aos maiores, histórias moram dentro da gente, lá no fundo do coração, elas ficam quentinhas num canto, parece um pouco com areia no fundo do rio, estão lá, bem tranquilas, e só deixam suas tranquilidades quando alguém se resolve, aí eles se mostram, é de Daniel Munduruku. Então, no momento que a gente abre, né, é aberto espaço para que a gente possa mostrar a nossa cultura, que cada povo tem sua especificidade, né? Tem a sua forma, a sua maneira ali com aquele lugar, com aquela região.
porque de onde eu vim é um calor enorme, não é frio, não faz um frio desse tanto. Para mim, é gelo 18 graus. Eu fico passando mal, com dor de cabeça. Então, essas histórias, cada um conta a sua história, né? Então, através dos livros, hoje temos autores aí que está bem adequado desde a educação infantil, né, a infanto-juvenil, para estarmos trabalhando aí na sala de aula. E aí um dos outros trabalhos também que eu faço na área da alimentação, né, foi um trabalho juntamente com a Silmara Guajajara, dessa vez ela não está, né, mas ela está aqui no meu coração, uma das professoras muito fantástica de se trabalhar, de se conhecer. Isso aqui foi um projeto no qual ela foi premiada e estávamos juntos fazendo essa atividade, cultura indígena alimentar, dieta dos povos indígenas, principalmente dali da Amazônia e do meu povo, né? Como que é trabalhar com essas crianças? Tem possibilidade? Tem, mas são projetos longos, projetos que já são trabalhados com essas crianças, né? Não é só naquele dia de manter o protocolo, porque muitas vezes eles podem até se machucar. Então, essas crianças aí já vem de um trabalho muito longo com ela, né, nessa escola, que foi ali no Céu Butantã, e tiveram essa oportunidade de manusear, de conhecer todos os materiais da cozinha indígena, né, e todos os itens dessa alimentação. Aqui são outros trabalhos antes da pandemia, né, chamado Caminhos Indígenas, um olhar de mulher, são vários pontos aqui de São Paulo, né, que conta a história dessa cidade, né, de Piratininga, São Paulo de Piratininga. A gente faz esse tipo de caminhada, né, e com o nosso olhar, a nossa ótica, né, e também juntamente com a doutora Silmara Guajajara, né, fantástica, a maioria dos trabalhos tem feito com ela, também com a Nikita, né, que está aí. Então, esse foi um trabalho de conhecer profundamente também a história onde eu estou, né, porque São Paulo é cheio da história indígena. Esses dias, fazendo as caminhadas, andanças aqui, que é uma cidade muito grande, e hoje tem o metrô Moema. Quem foi Moema? Será que ela foi só aquela indígena que morreu apaixonada por aquele europeu? Esses caminhos, esses olhares minuciosos que estão no nosso cotidiano e a gente não percebe. O indígena só que está lá no Mato Grosso ou na Amazônia, né? Ou então que está com um cocá, ele está fantasiado, mas não está fantasiado, são as vestes, né? São as indumentárias que nós possuímos. Aqui foi uma das atividades feita pelo Instituto Rogacionista, né? Foi um trabalho de 6 meses, e no qual foi solicitado, porque tinha um espaço muito bonito, muito, assim, até diferente de se trabalhar dentro de São Paulo, ficar ali na Água Branca, é um outro mundo. Eu me sentia em casa, porque tinha tipo uma cachoeira lá também, atrás dessas árvores aqui. Então, foi um trabalho bem preciso, né? No começo foi difícil, porque é difícil quem está numa sala de aula, em 4 paredes, conseguir atender ao ensino. A gente não, muitas vezes a gente já está fazendo as assembleias, está todo mundo ali, né, já acostumado com aquele ambiente. Quando traz a sociedade não indígena para fazer esse trabalho, aí fica um pouco complicado, mas com muita conversa, muito trabalho assim, fizemos um grande trabalho ali referente a essa questão de romper essas paredes. Se a gente tem espaço, a gente tem que aproveitar esse mínimo espaço. Projetos para além da sala de aula, né? Podemos trabalhar com a etnomatemática, né? Como que é feito os nossos colares, né? Isso aqui envolve a etnomatemática, não é? Isso aqui também foi feito com a nossa companheira também, que ela não está no momento, é a Jatchuká, né? Do povo Guarani e Caingangue. E também sobre o grafismo, que é essa pinturinha que os índios pegam e se pintam, os indígenas pegam e se pintam, será se é só para ficar pintado? Não, tem toda uma origem, né? E as suas formas de trabalhar com essas questões.
aqui os trançados, né? Eu costumo sempre trabalhar com a linguagem daqui, com os materiais que tem aqui, porque os acessos das palmeiras, do que a gente tem ali na Amazônia, já não tem tanto aqui. Então, trabalho com as coisas que tem mais favorável aqui, né? E foi um trabalho muito legal com essa turma aqui, referente às habilidades, como os indígenas têm as habilidades, como eles contam, como é feita as formas geométricas. Tem forma geométrica? Tem sim. Então, essa aqui é um pouquinho dessas atividades. E aqui de todo um contexto onde foi estudado tradições, culturas, diversidades indígenas, canto, dança, confecção das roupas dos parixaras, né? Surgiu dos próprios integrantes dessa instituição de fazer, Ricardo, vamos fazer uma dança do parixara, uma dança do seu povo, né? E uma das lutas maiores também foi quando eu disse que os homens usavam saia, né? Os homens usam saia, e disseram, não, eu não vou usar, ninguém, aí até que foram entrando, né, quebrando esse preconceito, né, de que homem não usa saia, no meu povo usa saia, né, o homem usa saia, né, que é para os momentos dos rituais, os pajés, os guerreiros usam, né, então aqui tem, né, cada um confeccionou a sua roupa, né, de acordo com as coisas que a gente temos aqui, então toda essa história, todo esse trabalho, esse projeto foi contínuo, né? Vai surgindo das pessoas. Então, foi um dos trabalhos mais ricos, assim, que eu me senti, assim, bem realizada, como eu me sinto agora, né? Aqui a gente dançando, confeccionamos os cocares, ali tinha um sentido, né? Do que era confeccionado, por quê, e as diversas formas de ver a confecção das roupas dos indígenas, né? Porque cada povo tem uma forma de confeccionar, com fibra, com raízes, né? Então, tiveram essa rica aula aí comigo. E aí tem um vídeo de todos os trabalhos que foram realizados. Aos que foram donos das terras, antigos donos das penas, eterno, como sempre será eterno o Criador. Te chama, Matifaro te espera. Teus ídolos sagrados ateiam as guerras, assim como a canoa, o teu remar. Uriatói, Urimara, Paguana. Uriatói, Urimara, Uriatói, Urimara, Paguana. Uriatói, Urimara. Aos que foram donos das terras, antigos donos das penas, eternos como sempre, será eterno Criador. Como voa o tempo nas asas das eras. Tururucari, tururucari, tururucari. A fogueira espera a chama, o sol beijar o teu rosto. Assim como a selva, o filho que partiu. Tururucari, tururucari, tururucari. Uriatói, Urimagua, Paguana. Uriatói, Urimagua. Uriatói, Urimagua, Paguana. Uriatói, Urimagua. Aos que foram os donos das terras, antigos donos das penas, eternos como sempre, será eterno Criador. Como voa o tempo
nas asas das eras. Tururucari, 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 a fogueira espera a chama. O sol beijar o teu rosto, o vento teus cabelos, assim como a selva um filho que partiu. Tururucari, tururucari, tururucari. Uriatói, Urimágua, Paguana. Uriatói, Urimágua, Uriatói, Urimágua, Paguana. Uriatói, Urimágua, Essa é um pouco da minha história, né? Alguns trabalhos que foram realizados em brincadeiras indígenas pelo próprio Instituto. É um pouco da minha história, do meu trabalho, não só minha, mas em conjunto dos que estão aqui também, que faz parte da minha história. Gratidão. Caimê Manauã. Caimê Manauã, muito obrigada, maravilhosa. Um prazer imenso aprender com você sempre. Eu fiquei tão emocionada, tenho certeza que todo mundo aqui ficou. Bom, então a gente vai dar sequência aqui ao nosso debate de hoje, a nossa conversa com as mulheres indígenas, paricharas, guerreiras. E agora a gente vai passar a palavra para Marineide Pérez, do povo Macuxi, militante do movimento indígena, educadora popular, cursando História na Universidade Federal de Roraima, nascida na comunidade Alto Arraia, município do Bonfim, participou do movimento indígena desde 2005 na Organização dos Indígenas da Cidade, a ODIC, quando estava começando ainda, fazendo, inclusive, um diagnóstico da situação dos indígenas no contexto urbano, e foi através da ODIC que ela descobriu a própria identidade indígena, urbana, com direitos violados. Participou de diversos encontros, seminários, conferências e coordenou a cartografia dos catadores de material reciclável. Seja muito bem-vinda, Marineide Macuxi. Uizê, Morubenandã, Uizê Macuxipê, Tucuibá, Karaokê, Marineide Pérez da Costa. Bom, para iniciar, eu vou fazer um canto, né? Exatamente esse canto, para agradecer principalmente o Instituto Bexiga, que propôs mais uma vez. Aqui, nós indígenas urbanos, que vivemos nesse contexto urbano, vivemos aprendendo a cultura do índio, fazer que nem o outro, não do índio, mas do branco, mas que a gente mantenha a nossa. Vamos lá, a gente vai fazer o canto. Sija, Sija, Uagari, Sija, Sija, Uagari, Amaimu, Sija, Ugari, Areruia, Sija, Ugari, Sija, Sija, Ugari, Sija, Sija, Ugari, Amaimu, Sija, Ugari, Areruia, Sija, Ugari, Sija, Sija, Ugari, Sija, Sija, Ugari.
Bom dia! No começo eu dei bom dia, que diz na língua macuxi, bom dia a todos, que é o Panandã. E meu nome em macuxi é Tucuibá. Tucuibá, que é beija-flor fêmea. Ubá, que significa fêmea. Eu descobri minha identidade através do movimento. O movimento ele trouxe muita coisa boa para mim enquanto índio urbano. Na verdade, você fica meio perdido, né? E através do movimento eu me encontrei os pares que me fez até hoje estar lutando para que, quanto indígena, mulher indígena do contexto urbano, tenha essa visibilidade. Né? A gente que está no contexto urbano, nós não temos essa visibilidade ainda. Por isso que a gente luta para que nós tentamos essas políticas públicas, que existem as políticas públicas, mas ela não chega até nós, né? Vivemos no meio urbano como para índio. Tem as políticas públicas, mas nós temos que lutar. Mulheres indígenas no contexto urbano tecendo história e valorizando saberes. E aí é a pergunta, como é mesmo essa história? Como é esses saberes? Né? Você que está no contexto urbano, você ouve muito. Ah, não é mais índio. Né? Deixou de ser índio. Mas aqui nós estamos, exatamente porque nós existimos. Nós estamos aqui contando nossa história e contando o que a gente sabe. Né? E aí, vocês viram um monte de livrinho que tem aí. Para ter uma ideia, isso aí foi o nosso primeiro encontro de mulheres indígenas no Alto São Marco, numa comunidade indígena chamada Boca da Mata. Então, foi o primeiro encontro de mulheres urbanas indígenas com as comunidades indígenas. Sou educadora popular, casada com o não índio, Francisco, que agora a gente ele está no sítio fazendo a farinha, por isso que eu tive que vir para cá, porque a internet lá não está boa. E esses são meus filhos, Camila, Carla, Edivana e Francisco Júnior. Tenho 4 crianças. Então, a minha vida começou toda na ODIC, Organização dos Índios da Cidade. E segundo, veio a Rede Educação Cidadã, onde ela fortaleceu esse grito de mulher indígena. E, por último, agora estou na Unisol Brasil, Central de Cooperativismo e Associativismo, que nós trabalhamos com formação, todo sobre o que é cooperativa, por que não vai para frente muita questão dos projetos dentro das comunidades indígenas, o que é a Recide. Né? Eu creio que todos aí já ouviram falar na Recide. Né, no outro governo que nós tínhamos, nasceu no governo do Lula e continuou no governo da Dilma. E a Rede Educação Cidadã, ela foi muito forte a metodologia freiriana. Então, com tudo isso, dentro da própria Recide foi onde foi fortalecido o movimento indígena nessa formação de educação popular. E eu vejo muito, por mais que eu tenha um parente, né, primo, que ele ainda não se diz que é índio. Ele diz que não mais é índio, que já está na cidade, então, enfim. Mas eu vejo que, através da educação popular, você pode reverter toda essa situação. Então, que traz contigo nós temos essa identidade, mas a partir do momento que você vai para o meio branco, você tem vergonha até de dizer. Né? E já, quanto à educação, traz esse viés que podemos sim, através da formação, mudar todo esse paradigma que o índio, quando sai da comunidade, deixa de ser índio. E aí nós trabalhamos, como foi falado, a cartografia. A cartografia dos catadores de material reciclável, que da outra vez eu apresentei, só que eu não apresentei em slide. Só que a cartografia, antes dessa cartografia, nós fizemos uma outra cartografia, Essa cartografia foi a primeira, ela veio com o nome de Moradores da Maloca Grande. E dessa cartografia surgiu esse livro, Moradores da Maloca Grande, reflexões sobre os indígenas do contexto urbano. Nós mesmos escrevemos esses artigos que tem aqui. Nós tivemos como a coordenadora 2 antropólogos, que foi a Carmen Lúcia Silva e o Carlos Alberto Cirino. A professora Carmen agora ela está no Piauí, fazendo belíssimo trabalho com os indígenas de lá.
e o Cirino Alberto ele continua na Universidade Federal. E no começo da minha apresentação, a Dani falou do diagnóstico. Então, foi esse aqui. Esse diagnóstico que ele vem só mostrar, visibilizar todo o sofrimento quanto indígena urbano, a partir da violência, a partir da negação de não dizer a identidade de ser índio, exatamente porque a gente tem muito preconceito. As pessoas, quando você confirma sua identidade, as pessoas ainda dizem: o que esse índio está fazendo aqui? O que ele diz assim: já não tomaram tanta terra, o que estão fazendo aqui? Mas aqui é o nosso território. Aqui é meu território, né? Então não tem essa de sair da comunidade. Aqui eu sempre vou ser índia, aqui que esse é meu território. Em qualquer lugar que eu for, é terra indígena. Então, a partir do momento, a gente começa a trabalhar todo o trabalho através da ODIC. Todo o nosso percurso foi através dessa organização, todo o trabalho, encontro, resgatar a nossa memória de o que somos, o que nós comemos, a damurida, o caxiri, o pajuaru, tudo isso veio com a ODIC. Nós começamos a organizar vários encontros em bairro, e onde é muito bonito, a maioria são falantes da língua, o Apixana, o Spemon, Patamona, Macuxi. Então, é muito bonito, foi muito bonito esse encontro, principalmente para mim, que eu, através da ODIC, que eu encontrei meus pares. Então, e aí, depois que eu encontrei os pares, eu não parei mais. Vários trabalhos, encontro. Vocês podem ver que tem várias fotografias, foi onde a minha caminhada. Tem um aqui que está a doutora Joênia, no Rio Mais 20. Esse aí foi em 2008, foi a primeira grande reunião do CI, do Conselho Indígena de Roraima, que na época era o Jonito, foi um coordenador que ele abriu muito espaço para a ODIC. Então, esse foi o lançamento que nós fizemos do nosso primeiro livro, na Raposa Serra do Sol, na comunidade Surumum. Então, onde foi divulgado que os indígenas começaram a se organizar. Começamos a se organizar para exatamente buscar alguns direitos nossos que tinham sido violados. Aliás, todos os direitos, né? O principal é de ser índio. Esse foi o nosso primeiro encontro nos bairros, com alguns acadêmicos do gestão territorial que foram conhecer o trabalho da ODIC. A panela de barro, que é uma tradição nossa, macuxi. Aí tem o urucum, bem aí que ainda agora a Ricarda mostrou, é onde a gente faz a nossa pintura. Essa pesquisa nós fizemos no bairro Brigadeiro. A maioria dessa população que está no bairro Brigadeiro, eles moram no Fossão aberto. Então, essa pesquisa eu fiz em 2009, e aí é onde a gente busca a renda da população indígena. Então, é muito vulnerável, gente muito pobre, que vive na labuta, né? Porque exatamente o que eu falei no começo, não acessa as políticas públicas. Então, essa pesquisa eu fiz, e aonde a gente pode comprovar a tal situação dos indígenas que estão na periferia. Pessoas, mãe indígena que tem muito filho, que vive extremamente pobreza, essa é a fala. Essa atividade a gente fez no encontro de mulheres, só que os homens, eles reclamam que não pode ser só encontro de mulheres, os homens têm que participar, e está certo. E aí, nesse cartaz, eles pedem exatamente para a gente, quanto indígena urbano, estar se aproximando mais das comunidades. Né? Isso aí foi muito bom. E aí, nesse cartaz aí, eles falam que a gente tem que estar participando, não só atividade, porque eu fui a primeira que levou essa atividade para dentro da comunidade indígena, para ter esse diálogo entre a mulher da cidade e a mulher que está na comunidade indígena. Então, eu vejo assim que a gente só muda, mas a gente continua com a nossa cultura, o que a gente pensa, os nossos ancestrais. A gente não mudou nada, ela só fica imutável nessa cultura porque você está na cidade, né? Com medo de expor ela e ver o preconceito. Essa outra, onde eu estou, um encontro com várias mulheres, isso foi em Porto Velho, o desafio da mulher indígena. Eu me encontrei com outras etnias lá, e aí o que eu levei o desafio maior que quanto no estado de Roraima? Exatamente essa questão da identidade. Né? Nem muitas mulheres, elas se autoafirmam. Mas eu vejo que agora mudou um pouco.
né? Nós temos aí, através do movimento, isso fortaleceu muito a nossa questão de luta de base, principalmente as mulheres que vivem no contexto urbano. Essa daí foi lá na Raposa, isso aí fica na Raposa Serra do Sol, isso aí eu estou como acadêmica, nós fomos um encontro que teve lá, e para levar essa nossa dança. Então, foi muito bom esse primeiro encontro, os parentes antigos, principalmente os antigos, dizer que realmente o índio que está na cidade, ele não perde a cultura, ele só fica mutável, né? Exatamente por causa de algumas questões do não índio. Eu coloquei aqui Paulo Freire, aqui essa questão do oprimido, que fala: nenhuma pedagogia que seja verdadeiramente libertadora pode permanecer distante do oprimido, tratando os corpos infelizes, apresentando aos seus modelos de emulação entre os opressores. Os oprimidos devem ser o seu próprio exemplo na luta pela sua redenção. E nós continuamos lutando. A gente tem que manter esse diálogo com a comunidade indígena e os índios que estão no contexto urbano. Querendo ou não, a nossa família está lá. A gente tem raízes lá, porque eu nasci na comunidade do Alta-Raia. Por coincidência, agora, o meu sítio fica exatamente na aproximação. Lá eu faço farinha, lá eu crio galinha, lá eu crio porco. Da outra vez eu vou mandar um vídeo do outro encontro, a gente arrancando a mandioca, fazendo, enfim. Eu continuo sendo essa pessoa, né? Não são questões de mudança que vai me manter. Eu continuo fazendo esse todo o trabalho, continuo visitando as pessoas. E lá onde eu estou morando agora, eu vi que lá eles têm uma facilidade muito grande. Quando eu digo que eu sou indígena, né, a nova moradora da região, eles dizem: mas a senhora é da onde? Eu digo: eu sou exatamente daqui, dessa região aqui, lá do Alta-Raia. E como eu vejo que a Ricarda falou do Maruai, do Parixara, é uma dança maravilhosa. E nós, quanto índio urbano, os encontros que a gente fazia aqui quanto ODIC, sempre tem Parixara, sempre tem a Damurida, o beiju, a pimenta. Minha avó dizia que a gente come pimenta e que quando você se engasga, os espíritos ruins querem sair. É verdade. Alguém aí, algum indígena já comendo pimenta assim, se engasgou? Pode comer mais pimenta que é o espírito ruim sair. A Ricarda falou da nossa comunidade. Realmente, em Roraima, nós tivemos a nossa primeira comunidade indígena, que foi essa daqui, ó, o Quaicri, que a gente lançou um livro. Aí ela tem dois significados: Quaicri, Quaipri, que são duas línguas, né? O Macuxi e o Apixano. Quaicri, Quaipri. E essa aqui. Então, um dos organizadores desse livro foi o professor Reginaldo, professor de História. Mulheres Migrantes. Isso aqui foi uma autora, ela é o Apixana. É a professora Meire Joyce. Ela escreveu esse primeiro livro aqui, dentro da universidade. Na verdade, a ODIC, já existia um encontro aqui em Boa Vista pela PIC, que era a pastoral da cidade. Então, existia esse jovem que participava da pastoral. Só que eles queriam ir muito mais além. Então, o que fizeram? Se reuniram para formar uma organização indígena, que aí sim, ele se desvinculava da PIC, da pastoral, e começava o grande movimento que foi a luta, né, como foi reunir vários jovens, fizeram o diagnóstico, a gente teve um apoio do professor Maxim, um antropólogo, que ele deu muita força para esse movimento. Então, eles começaram, a gente fez, quando eles estavam iniciando o diagnóstico, já tinham feito a pesquisa, foi quando eu conheci. Como foi que eu conheci esse movimento? Eu me formei em técnica em enfermagem, até então não tinha conseguido um serviço para mim. E aí eu ouvia muito rádio da tarde, e aí ele falava na PIC, ele falava no Nós Existimos, no IMDH, e aí eu comecei a ouvir e dizia que os indígenas que querem isso, tem que participar, e aí eu fui lá procurar. Né, lá no Nós Existimos, que o Nós Existimos ele teve uma história muito grande, foi o que apoiou a Raposa Serra do Sol. E quando eu cheguei lá, de início logo eu encontrei o Eliandro Apixana, que estava organizando as pessoas que se identificavam como indígena para participar do diagnóstico e formar essa organização indígena. E aí eu falei, eles, não, então tu começa a participar. E logo no mesmo dia, no outro dia que seria a reunião, eu já fui, que foi até no Cauamé, onde iniciou tudo isso.
E aí eu comecei a participar, e aí eu encontrei outro, sabe assim, quando você parece assim que encontrou sua família, que estava perdida de muitos anos? E aí eu comecei a ir, participei, nossa, eu amei, aí o almoço já foi da Muri, da Caxiri, eu me reafirmo como ser indígena e encontrar outros parentes que também estavam lutando pelo esse mesmo objetivo que eu, né? E aí foi quando a gente começou tudo isso, fomos lançando o livro, e aí eu fui ingressando, fui conhecendo. E aí, como a Ricarda falou exatamente numa lei, né, na Carta Magna da Constituição de 88, que naquele artigo tem que assegure o direito dos povos indígenas, e aí me interessei muito mais, aí fui estudar, fui atrás, porque, na verdade, e aí, como as pessoas dizem, pronto, lá se vai agora a Marineide querendo ser índio, eu digo, eu não estou querendo, eu sou, o que eu estou querendo é reafirmar a minha identidade quanto povo. Então, daí não parei mais, fui estudando, e aí foi aonde nós, quanto indígena urbano, conseguimos ingressar na universidade, porque na universidade tinha vaga, que era o PSEI, Processo Seletivo Específico para Indígena, mas só quem podia participar eram os índios da comunidade. No caso, nós não entramos porque nós éramos desaldeados. Como a ODIC se organizou e aí ela teve peso, aí a gente começou. Andamos na universidade, fomos falar com o reitor, mas como sempre tem que ter o visto da FUNAI. Fomos na FUNAI, o diretor da FUNAI foi uma pessoa também que abriu muito espaço para nós. É o Gonçalo, inclusive ele já até faleceu. Né? Conquistamos todo esse espaço. E aí, até hoje eu me questiono, porque, na verdade, foi aquele jovem todo que lutou juntamente comigo, e simplesmente eles foram conquistando, passaram, se formaram, e foram embora. E ficou eu, que no momento eu era coordenadora, outra hora eu era secretária, outra hora eu era articuladora. Então, mas foi bom que todo esse que eu tive, eu aprendi muito, né? Aprendi a trabalhar com os parentes. Então, nós fomos conquistando esse espaço através da ODIC. E através da ODIC veio as cartografias, através da ODIC houve outro espaço para mim como educadora popular pela Recide, que fui conhecer os índios da Bolívia, né, que fica na fronteira. Então, nós trocamos esses saberes, essas experiências, através do movimento. Né? O movimento ele trouxe muita coisa boa para nós. Só que, com o tempo, foi todo mundo se afastando, mas a luta continua. Né? Tanto que eu sou agora, estou na Unisol Brasil, que trabalha com isso, mas eu estou lá como representante indígena, de mulher indígena urbana do estado de Roraima. Então, eu quero dizer para vocês que o movimento ele trouxe muita coisa boa. Né? Coisa boa assim, que me fortaleceu como indígena e continua fortalecendo. Então, é bom quando você encontra parceiros, que nem o Instituto Bexiga, que nem a própria universidade, outros que dão essa voz, que faz fortalecer essa voz dessa indígena, dessa mulher indígena, que está buscando. Então, vocês estão de parabéns, é um parceiro assim que eu conheci, que amei, né? Vocês são maravilhosos. Então, teve essa segunda edição, participei da primeira, vai ter uma terceira, e na terceira, eu até falei para a Dani, que aí já vou com a questão de tirar a fibra do buriti, de fazer a farinha, como fazer o pajuaru, então vai ser outro momento, porque aqui diz assim, exatamente a questão dos saberes e da história, por isso que eu falo, que com essa história, quem sou eu? Então eu preciso desse espaço exatamente para valorizar esses meus saberes e essa minha história. E eu quero encerrar com o canto Macunaimando, e ele fala do nosso peixe, do nosso parixara, de tudo. Fala da nossa pedra pintada, que lá ainda tem as pinturas rupestres, muito bom, que fica dentro da terra indígena do Alto Som Mar. Cai o sol na terra de Macunaíma, boa vista no céu, lua cheia de mel, sobe a serra de Pacaraima, eu sou de Roraima,
Surubitucunaré, Miramutaba, sou pedra pintada, Buritibacaba, Caracaranã, farinha d'água, Tucumã, Curumim te espera, Cunhantã. Um boto cantando no rio, beijo de caboclo no cio, Parixará na roda de abril, se abriu, linha fina no meu jandiá, carne seca, chibé, a luar, Tiquitaia, Caxi, Itapeba, Tiquitaia, Caxi, Itapeba. Cai o sol na terra de Macunaíma, boa vista no céu, lua cheia de mel, sobe a serra de Pacaraima, eu sou de Roraima, Surubitucunaré, Miramutaba, sou pedra pintada, Buritibacaba, Caracaranã, farinha d'água, Tucumã, Curumim te espera, Cunhantã. Um boto cantando no rio, beijo de caboclo no fio, Parixará na roda de abril, se abriu, linha fina no meu jandiá, carne seca, chibé, a luar, Tiquitaia, Caxiri, Itapeba. Um boto cantando no rio, beijo de caboclo no fio, Parixará na roda de abril, se abriu, linha fina no meu jandiá, carne seca, chibé, a luar, Tiquitaia, Caxiri, Itapeba, Tiquitaia, Caxiri, Itapeba, Tiquitaia, Caxiri, Itapeba. Essa aí foi a minha apresentação. E aí eu fico feliz, né, por estar concluindo, porque eu aprendi, a gente tem que cronometrar o tempo. Obrigada a você, Marineide Makushi. É sempre uma alegria ter você com a gente. A gente aprende muito com vocês. Uma delícia ouvir vocês, suas histórias de luta inspiradoras. Muito obrigada. E agora a gente vai abrir a fala para a nossa querida, como a Marineide já falou, a nossa Nikita, indígena do povo Nhandeva, do povo Guarani, Nhandeva do Mato Grosso do Sul, educadora, militante, autora do projeto Respeita a Nossa História, que leva a história e a cultura indígena para diversos espaços de cultura e educação. Assim, a Nikita leva para as escolas públicas, privadas, universidades, participou de programas de TV, jornais locais, diversos movimentos como a Marcha das Mulheres, a Brasília. O projeto Respeita a Nossa História tem esse nome justamente porque faz referência a esse trabalho de reverberação, disseminação da história e da cultura indígenas por onde ela vai. É um prazer te receber aqui. Nikita, a fala é toda sua. Baixapá, bom dia. É sempre um prazer estar com o Instituto Bexiga, com as parentas. Para quem não me conhece, eu sou a Nikita, Guarani Nhandeva, né? No Guarani Nikita, no português Hortência. É sempre uma emoção estar participando, né, nessa terceira edição do curso, através do Instituto de Pesquisa e Cultura Popular de São Paulo, Instituto Bexiga, que tem abrido esse espaço. Eu sou grata, né, aos professores, a Dani, o professor Egberto, o Dimes, sempre nos recebendo, nos acolhendo nesse espaço, que tem levado a nossa história, a nossa luta, a nossa resistência através desse instituto. E para quem não me conhece, não conhece o projeto, né, ainda, quero que a Dani passe um trechinho do vídeo que fala um pouquinho, de uma entrevista, na verdade, né, e um trechinho para conhecer um pouco mais, depois eu volto a falar mais um pouco desse projeto. Eu cheguei aqui com 10 anos, né,
da aldeia, sou da aldeia Porto Lindo, Japorã, Mato Grosso do Sul. Toda a minha família é de lá, todos nasceram na aldeia, somos Guarani Andreva. Saí com 10 anos devido à morte dos meus pais. E eu fui dada por uma família que era de Valinhos. E não é fácil para a gente sair da aldeia, para quem nunca saiu da aldeia, para quem não conhece a cidade, nunca foi à cidade, de repente se encontrar no meio da cidade grande, é um mundo totalmente diferente. Chegar aqui para mim foi assim, vamos dizer assim, um martírio, né? Porque uma cidade você não está acostumado, é uma outra língua. Eu não falava português, então isso dificultou muito minha vida aqui na cidade, né? O mais difícil assim foi que a família que me trouxe, na verdade, encontrou dificuldade em como me pôr na escola, médico. Então foi tudo isso difícil, e onde eles procuraram um advogado e o advogado disse: você fez uma besteira, devolve para a aldeia. Como se a gente não tivesse um valor, tipo assim, pega e devolve. Como assim? Não pode, não é justo. Seja por um medo, alguma coisa, ela quis me devolver para a aldeia. E eu sentia que não era o momento de voltar para a aldeia. Aí eu falei para ela: não, eu não quero voltar para a aldeia. Ela falou: não, eu tenho que devolver porque não tem como eu ficar com você aqui, porque seu documento é indígena. Inclusive, meu nome é Nikita, em Guarani, no português Hortência. Quando essa família me trouxe, ele disse: você, daqui para frente, você é Priscila. Você não é Nikita, você não é Hortência. Quer dizer, querendo apagar a minha história, né? A minha vida, porque esse nome foi meu pai que colocou, então eu não queria que a minha história fosse apagada. E todo o tempo eu pensava: não, a minha história não vai ser apagada. Eu sou o que sou. Não vai trocar meu nome, e eu sabia que em algum momento eu ia voltar a ser quem eu era, porque até então eu não estava sendo quem eu era, porque eu não era Priscila. Todo o tempo eu tendo que falar que eu era Priscila, eu não era, e eu não queria que a minha história fosse apagada, porque eu aprendi muito com meu pai. Até meus 10 anos meu pai me ensinou tudo o que eu sei, e tudo que ele falou aconteceu. E hoje, com 43 anos, eu sei que todo o ensinamento dele eu carrego comigo, e isso me deu muita força de vontade de seguir em frente. O ensinamento da nossa família, dos mais velhos para o nosso povo, é de extrema importância. A gente ouve os mais velhos, a gente tem o costume de sentar e conversar com os mais velhos. Meu pai fazia isso todos os dias, em volta da fogueira era o momento, era o ensinamento. Então tudo isso me fortaleceu para que eu seguisse em diante. Eu só tive força assim para seguir graças ao ensinamento dele. Eu sempre falo isso, eu sempre carrego isso comigo. Depois que eu saí da casa desse casal com 14 anos, tendo que viver sozinha, encontrei mais dificuldade ainda. Eu ia na escola e não me aceitava porque meu documento é indígena. E eu não entendia o porquê, na verdade até hoje eu não entendo, né? Por que eu não poderia estudar porque eu sou indígena, ou porque meu documento é indígena. Por isso eu acho a importância da cultura indígena em sala de aula. A Lei 11.645 ela tem que ser cumprida, e muitas vezes não está sendo cumprida. Por isso, hoje eu levo a história e a cultura indígena para a sala de aula, na universidade, em todos os cantos assim que é necessário. Com 16 anos eu fui para a sala de aula porque eu tive que pagar para estudar. Eu tive que pagar para aprender a falar português porque não me aceitava em sala de aula. Eu consegui ficar um tempo na sala de aula, mas foi só um tempo, porque eu não conseguia meu documento civil
E me dava um tempo, assim, ó, você vai ficar tanto tempo, só depois você, quando você arrumar seu documento, você volta. Quer dizer, é um direito negado a mim, ao meu povo, que eu vejo que isso não acontece só comigo, acontece com mais indígena, né, que vai para a cidade. Às vezes eu encontrava pessoas que falavam assim, seu lugar é na aldeia. Não, meu lugar é em qualquer lugar onde a gente vem, independente. Só porque eu sou indígena, acho que eu tenho que viver na aldeia, não é dessa forma. Já recebi muito preconceito, falar assim, não, você não pode vir aqui porque você é indígena. Eu acho que, de uma forma ou de outra, sou um ser humano, eu não sou indígena, eu sou um ser humano. O nosso povo é visto na cidade, o indígena em contexto urbano é visto como um ser, como não sendo um ser humano. Como se a gente não fosse humano, como se a gente não pensasse, como se a gente não existisse. Eu sempre falo, eu existo, nós existimos. Todo tempo eu tenho que ter que provar para as pessoas que eu existo, que eu sou capaz. Isso aconteceu muito comigo no meu trabalho. Eu tinha mil motivos para ser uma pessoa depressiva, ser uma pessoa triste, e nem tanto não sou. Por quê? Graças ao ensinamento do meu pai, ele disse para mim todo o tempo, sempre falava assim, não, você é forte, você é guerreiro. As pessoas têm deixado muito essa coisa de conversar com os pais e ouvir os mais velhos, e para nosso povo ele não é assim, nosso povo é de ouvir os mais velhos, e eu acho isso muito bacana assim na nossa história. Respeita a minha história, respeita a minha cultura. Por quê? Porque às vezes ver você de grafismo, ver você usar de pintura, assim, as pessoas falam, acham, mas isso, eu falei, não, respeita a minha cultura, porque é a minha história, isso é uma história, isso não é uma fantasia, isso não é um enfeite, é uma história, que é do nosso povo, é meu, e eu sempre uso minhas pinturas. Às vezes as pessoas me perguntam, como é ser indígena em contexto urbano? Eu sempre costumo dizer, ser indígena é você não viver na aldeia, mas a aldeia viver dentro de você. E eu falo sempre a respeito da minha história por tudo isso, porque muitas vezes eu era visto por ser indígena, as pessoas não respeitaram, e eu sempre falo, eu sempre respeito a minha história, respeita a nossa história, respeita a nossa cultura. Projeto surgiu a partir de tudo aquilo que eu vivi na pele. E hoje aqui, junto com essas guerreiras também do contexto urbano, estamos aqui porque a cidade ela não faz de nós menos indígenas. Ela não faz de nós menos porque vivemos na cidade. Temos nosso costume, nossa cultura, temos a nossa história, cada um com a sua história que vem para o contexto urbano. Uns vêm para estudar, outro para trabalhar, outro assim como eu, tirada do meu povo muito cedo, mas porém não deixamos de ser aquilo que somos, né? E o respeito à nossa história surgiu por tudo aquilo que eu vivi na pele. Quando eu cheguei no contexto urbano, muito nova, muito criança, né? Com 10 anos, aos 14 anos tendo que viver só. Então, por motivo que às vezes eu ia para a escola querendo me matricular aos 14 anos e eu não ser aceito na escola pelo fato de ser indígena, de ter o documento indígena, não me aceitavam na escola. Médico, que eu precisava passar no médico, não aceitavam porque eu não tinha meus pais e meu documento é indígena. Então, por tudo aquilo, eu criei esse projeto que fala a respeito da nossa história, porque é a nossa história. Então, as pessoas precisam conhecer um pouco mais da nossa história para que eles consigam nos ajudar quando chegamos, por exemplo, para uma consulta, não aceitar porque somos indígenas, porque o documento é indígena. Para mim, no meu povo, o que é mais importante é a vida do ser humano. E aqui no mundo ocidental eu enxergo que o papel é mais importante. Então, por tudo aquilo, no trabalho, né, que eu, muito nova, eu comecei a trabalhar já com 13 anos em empresa,
a todo tempo eu falando, não, eu preciso. Eu consegui meu documento civil faz 11 anos que eu tenho meu documento civil. É como se há 11 anos eu fizesse parte da sociedade. E não é assim. Então, as pessoas desconhecem a nossa história, desconhecem a lei, o direito. Então, a gente leva isso em forma de palestra, para que as pessoas comecem a refletir mais um pouco sobre o ser indígena, sobre o ser humano, porque não é só a minha história, porque tem muito mais gente que vem para a cidade, para o contexto urbano, que passa por isso. Então, eu levo isso para que as pessoas comecem a refletir. Né? Eu conversei com um advogado ainda muito nova, precisando de ajuda, porque eu tinha saído de uma empresa, que eu trabalhei há 15 anos nessa empresa, e quando eu saí de lá, meu documento não tinha validade para me receber meus direitos trabalhistas. E eu conversei com um advogado, ele disse para mim, vocês são um povo visto como não respondendo por si. Como assim? Sabe? Eu tive que ir na FUNAI, no Ministério do Trabalho, para que eu conseguisse receber meus direitos. E então, quer dizer, as pessoas desconhecem. Então, é necessário que as pessoas comecem a refletir sobre nossa lei e direito. Eu consegui porque eu comecei atrás, né? Lutar para que eu conseguisse receber meus direitos. Então, quer dizer, eu então vejo a necessidade das pessoas terem um conhecimento mais, tipo, você ouvir isso de uma pessoa que tinha que, na verdade, te ajudar, que é um advogado do direito, né? Então, eu fico pensando, então aí eu decidi criar esse projeto para que eu conseguisse levar em todos os espaços as pessoas a refletir sobre o ser indígena no contexto urbano. Né? Ou aí te enxergar, mas seu lugar é na aldeia, ou você é responsabilidade da FUNAI. Não, eu sou responsabilidade de onde eu tô. Eu preciso de ajuda. Eu cheguei aqui com 10 anos, né? Eu tô aqui há 35 anos já. Então, eu já vivo aqui há muito tempo, mas não me faz menos indígena, né? Quando fala indígena no contexto urbano, te enxerga como se você tivesse que viver só na aldeia. E não é, essa é a nossa história. Né? Lógico que por mim, eu nem tinha saído de lá, mas foi a minha história, foi minha caminhada, é minha trajetória, né? Porque tinha que ser assim, porque estava escrito assim. Né? Eu tinha que passar por isso para que hoje eu pudesse lutar junto com aqueles que também estão na caminhada, na luta, na resistência, né? E quando eu levo isso, as pessoas começam. Eu fiz uma palestra para 200 advogados, né? Aquelas pessoas tudo, né? Eu falei, nossa, eu tenho que falar para essas pessoas tão mais estudadas que eu, quem sou eu? E depois no final você vê a importância daquilo que falou, ou você ouvir das pessoas falar, poxa, a gente nunca parou para pensar nisso. Então é momento, é hora, né, das pessoas, de todo espaço, começa a nos enxergar mais, né, começa a refletir mais sobre lei e direito, que nós também somos ser humano, que também pensamos, que temos sentimento, porque eles enxergam assim, você saiu da aldeia, como era ser índio? Não, eu não era, eu sou, né? Sempre eu ouço, me conta quando você era indígena. Eu digo, não, eu não era, eu sou. Quer dizer, eu sempre falo, né? A gente indígena somos uma pessoa com passado, mas não do passado. Então, somos contemporâneos e as pessoas precisam compreender mais para cessar um pouco mais esse desrespeito contra nós e nosso povo. Por isso, levamos cada um da sua maneira rica, dessa forma, a Marineide, a Denise, as outras parentes também, no qual eu faço vários trabalhos com outras mulheres, né? A Rica, maravilhosa, que a gente teve um encontro, realmente, a gente se conheceu no Instituto Bexiga, né? A gente se encontrou aí, a gente se conheceu, a partir daí a gente fez outros trabalhos, como essa marcha, né, das mulheres, que ela citou, a gente fez a abertura no Agosto Indígena, no Butantã, fizemos um trabalho no primeiro encontro de mulheres dos povos indígenas em Campinas, fizemos TV Século XXI juntas, né, ela esteve na minha casa, então
a gente, cada um da sua maneira, levando isso, é muito importante, cada um no seu cantinho levando isso, porque somos a geração que tem que levar isso, porque as pessoas, nossos anciãos estão partindo e nós temos que seguir a luta deles. A luta deles é a nossa, é de um povo, é do nosso povo, é a nossa história, que vem lutando e resistindo há muitos anos, né? Então é muito importante isso, levar isso, né, adiante. Quando eu falo em demarcação nas minhas palestras, as pessoas falam assim, mas você nem vive na aldeia. Aí te enxerga como se você não fosse mais indígena. Você não vive mais lá, então você não precisa estar falando em demarcação. Tá, tudo bem, eu tenho minha casa, tenho minhas coisas aqui no contexto urbano, mas e meu povo? Ser indígena não é pensar em si, é pensar em coletivo, pensar no seu povo. Minha família está lá, meus parentes estão lá, entendeu? Então eu estou aqui não é só por mim, eu estou aqui por um povo, eu represento um povo, represento as mulheres, represento os nossos anciãos que vêm lutando. Então essa é a nossa missão, cada um de uma maneira, cada um de um jeito de levar a nossa história adiante. E as pessoas têm que parar de nos enxergar como invasores, né? Porque é assim que nos enxergam no contexto urbano. Nesse mundo ocidental é tudo muito louco, né? Eles nos enxergam como invasores. Eu me lembro no primeiro encontro de povos indígenas de Campinas, a gente passava na rua falando que nós estávamos invadindo o espaço deles. Então eles nos enxergam como invasores e não somos invasores. Somos donos, então nós temos todo esse direito. Então a sociedade, o mundo ocidental precisa parar de nos enxergar como os invasores. Assim, quando vamos lutar a Brasília, né, eu estive na primeira marcha das mulheres indígenas, estive na segunda marcha das mulheres indígenas, consegui falar na Câmara dos Deputados em Brasília, falar do contexto urbano, porque muitas vezes somos esquecidas até pelos nossos próprios parentes, então é necessário reforçar que estamos aqui lutando, resistindo no contexto urbano também, né, levando a nossa luta e a resistência, né, porque é necessário, e a cada dia vejo a necessidade de levar isso em todos os espaços, como escola, universidade. Participei de um chá de mulheres que também falei sobre isso, sobre a vivência no contexto urbano, como é ser. Então isso é muito importante, e cada fala que eu faço, eu vejo a necessidade pelas perguntas das pessoas, né? Falar, mas como é ser indígena e não viver na aldeia? Eu sempre costumo dizer que ser indígena é você não viver na aldeia, mas a aldeia vive dentro de você. Vive naquilo que você acredita e respeita. Que é assim que eu tenho enxergado isso, que tem sido minha raiz aqui, né? E quando vejo meu povo, meus parentes em todos os lugares, de leste, oeste, norte, sul, sendo massacrado, sendo violentado, isso dói na alma. Isso nos mata psicologicamente, porque eu estou no contexto urbano vendo tudo que acontece com o meu povo, sendo mortos pelos fazendeiros, garimpeiros. Isso me mata psicologicamente. Eles matam nosso povo fisicamente e nos mata psicologicamente, que estamos no contexto urbano vendo tudo isso. Então, por isso a nossa luta, levando nossa luta, nossa resistência, de tudo que a gente, com marcha, com palestra, levando toda a nossa história, levando nossa história, nosso povo na alma, porque estamos lutando pelas nossas futuras gerações, né, levando tudo isso. E eu sempre digo, o nosso povo vem sendo marcado por violência, vem sendo castigado há anos, né? A violência é absurda e cruel contra o nosso povo. A cada dia eu vejo eu vejo os parentes Yanomami sendo estuprado, morto, e há quanto tempo nós vem sendo marcado por essa crueldade, né? Então, levamos essa luta, que a sociedade começa a abrir os olhos, acabando com o nosso povo, sabe? E as pessoas estão aí querendo implantar lei
para destruir ainda mais, permitir ainda mais o massacre do nosso povo. E isso tem me revoltado, isso tem me machucado, isso machuca a minha alma, porque eu pertenço a um povo. Eu estou aqui, mas eu tenho o meu povo que luta, que resiste, e não é de hoje, né? E eu digo não a esses PL que vem querendo ser implantado pelos governantes, não a esses PL que querem permitir a destruição do nosso povo, né? E a gente vem nessa luta, nessa resistência, é a verdadeira resistir para existir, porque é isso que tem acontecido com nós desde o início. Essa luta nossa não é de hoje, a luta do nosso povo não é de hoje. Estamos aí junto, em todos os espaços que eu puder falar, eu vou falar. Em 8 de março eu fiz online mesmo, junto com as mulheres de São Carlos, falava também da luta das mulheres, né, que é importante estar junto. Em vários espaços, né, levo a nossa história, a nossa cultura em sala de aula com as crianças, levando a nossa história, a realidade da nossa história também, para que as crianças comecem a conhecer o que é indígena, porque eles conhecem o que é contado, então nada melhor que estar lá com eles falando, então vejo a necessidade em todos os sentidos. Agora falando um pouco da escola, né, tem feito vários trabalhos, né, tem, assim, um prêmio, também foi premiado pela Escola Arte na Escola, vários outros trabalhos que eu venho fazendo nas universidades, né, como a PUC, Unicamp, São Carlos, Unesco. Tem muitos trabalhos que, se eu fosse falar de todos os trabalhos, é difícil, né, e faço aulas particulares também, onde eu levo a história. Então é muito importante levar isso para a sala de aula, né, falando um pouco da nossa cultura, né, quando aqui, por exemplo, eu já ouvi as pessoas perguntarem para mim, me fala um pouco do capacete do índio. Eu falo, não é capacete, é cocar. Então, quer dizer, não conhece, é necessário falarmos, né, é necessário explicarmos o que é o significado do grafismo, que eu uso. Eu gosto de usar muito grafismo, eu gosto de pintura, eu gosto dos meus acessórios, né? E quando eu saio assim, as pessoas geralmente, às vezes me param e perguntam. Já me perguntaram o que significa o capacete do índio. Eu falo, não é um capacete, é um cocar, isso é história, isso é cultura, né? Então é necessário, é legal falar, porque eles estão conhecendo, eles não sabem. Eu estou falando que é importante, porque eles conhecem a nossa história, então é necessário que cada um de nós leva a história e a cultura por todos os espaços, né? Falando um pouco mais da aldeia, eu sempre vou na aldeia, né, tô com o meu povo, eu tô com a minha família, com as crianças, com tudo, eu gosto muito de tudo isso. Provavelmente lá pro dia 20 já estarei de novo para a aldeia, que às vezes são 14 horas, mas às vezes eu vou lá, fico 2 dias e volto, porque eu amo tudo isso, estar com o meu povo, estar com a minha família. Lógico, tem várias aldeias por aqui, né? Mas o meu amado Porto Lindo está lá e geralmente eu sempre estou lá com o meu povo, né? Falando, até praticando minha língua, que aqui é muito difícil falar, não tem ninguém para conversar, né? A não ser que seja por vídeo, online, então tudo isso, mesmo vivendo no contexto urbano, eu tenho esse amor, esse carinho, porque é meu povo, é minha gente, é minha raiz. E em todos os espaços estarei levando o respeito à nossa história. Respeito a nossa história, porque a todo tempo a nossa história não é respeitada. E as pessoas precisam conhecer um pouco mais de nós, um pouco mais do nosso povo, né? Também fiz o jornal, né, daqui, local, que fala Indígena Relata Vivência em Contexto Urbano, né, uma entrevista que foi bastante importante, que também desconhecia que tinha indígena no contexto urbano, e foi bem bacana, assim, os trabalhos. Tem vários trabalhos, né, como pesquisa com as professoras na Faculdade de Educação da Unicamp. Aí, quando eu quero falar um pouco, eu fico falando sozinha mesmo, até com o meu dicionário aqui, próprio da minha aldeia Porto Lindo, que chama Nheeruru. Nheeruru quer dizer dicionário.
E assim vou levando a minha vida no contexto urbano de luta, de resistência e lutando junto com essas guerreiras maravilhosas, né? Por onde passo, por onde eu encontro, eu tô sempre com o meu povo aí, mesmo que online, assim, né? Virtual. A Dani poderia passar um trechinho daquele vídeo. Ela fala um pouquinho o que é receber o indígena na sala de aula. Você sabia que no Brasil viviam cerca de 3 milhões de indígenas quando os portugueses chegaram? Você sabia? E que hoje, pelo último censo, eles não passam de 900 mil entre 300 diferentes povos? Você sabia? Pois é, mas assim como estes poucos representantes, a herança deles também tá aí. De onde é que você acha que veio a paçoca? O biju, o chimarrão, a canjica. Sem querer levantar polêmica. Aí na sua região, a canjica é a branca ou a amarela? Seja qual for, você sabe quem trouxe? E o açaí, gente? Que delícia, um leite condensado, uma granola. Claro que hoje está tudo muito mais glamourizado, mas a origem de tudo isso e muito mais está ali, nas culturas indígenas. Hoje eu vou contar pra vocês a história da Nikita, que pode ser diferente em muitos aspectos dos indígenas das muitas outras etnias que sobrevivem no país. Mas é igual na tentativa de resistir e sobreviver apesar das forças opostas. Você sabia? Vamos de Era Uma Vez. Era uma vez uma menina indígena que perdeu os pais aos 9 anos de idade. E sem falar português, sua língua era o Guarani, ela foi levada para uma cidade para ser adotada por uma família não indígena. Um dia, ela decidiu frequentar a escola, mas disseram que ela não poderia por causa de sua origem. Muito injusto isso, né? Esse conto triste até parece a ficção, né? Mas é uma história real. E o nome dessa menina é Nikita Guarani Nandeva. E sabe aquela história de A Gente que Lute? Nikita lutou. Essa narrativa teve uma reviravolta. Mais de 30 anos depois, vem Nikita. Vem, Nikita. Surge uma nova oportunidade de Nikita pisar numa escola. A ideia, né, de trazer o indígena para o espaço escolar é poder fazer um trabalho mais coerente, mais consistente, né, sem reforçar os estereótipos, para que as crianças, desde pequena, elas pudessem compreender quem é o indígena hoje, né? Foi um sonho realizado, porque eu sempre tive vontade de estar em sala de aula, um direito negado a mim, e eu estar ali ensinando foi muito gratificante, porque as pessoas desconhecem essa história. Esse primeiro encontro, ele foi um encontro muito esperado. Eu, inclusive, pedi para que as crianças desenhassem como elas imaginavam que a Nikita era, né? E surgiu uma diversidade muito grande de olhares. Então, o primeiro encontro foi algo mais livre. Ela contou pra gente, né, a sua história de vida. A gente fez uma roda onde as crianças puderam fazer diversas perguntas. Uma das coisas que eles observaram foi a pintura que havia no braço da Nikita, né? Ela estava com um grafismo guarani e eles ficaram muito interessados. Então, no segundo encontro, a gente se preparou para que a Nikita pudesse fazer um grafismo nas crianças. Eu não sei pra você que tá assistindo, mas pra mim, Patrícia Ramos, isso tudo é muito diferente do que eu vivi na minha fase escolar. O que as escolas faziam? Elas esperavam chegar o chamado Dia do Índio, aí fantasiavam as crianças e as colocavam pra dançar, batendo a mão na boca. Vergonha alheia, né? Ou seja, resumiram diversas culturas riquíssimas ao estereótipo que coloca o indígena como algo distante de nós e selvagem. Fora que era bem comum a gente ouvir a palavra índio sendo usada para xingar ou menosprezar algo ou alguém. Sabe, conhecimento é poder. E felizmente, nessa mesma fase de escola, pai e mãinha, talvez pela consciência de nossa raiz, que é de um povo também sofrido e animalizado, me fizeram assistir muitos documentários e ler algumas coisas sobre uma aldeia no centro-oeste do país. E esse conhecimento me colocou em contato com costumes, pensamentos e religiosidades diferentes. E me fizeram entender que ser indígena, meu bem, não é só uma vestimenta, não é só um cocá de papel na cabeça, nem tão
pouco só a pintura na pele, né? Tá no sangue, tá na raça, na fé, na alma e na resistência. A partir desse interesse das crianças, né, do grafismo, da pintura corporal, a gente realizou vários desdobramentos. A gente fez uma série de desenhos e conseguimos fazer a experimentação do genipapo na pele. Ela explicou sobre essas pinturas e a história dela e os significados também. E a gente pintou junto. Nós tivemos a oportunidade também de experimentar o canto e dança. A gente se posicionou em roda, ela foi ensinando o ritmo, os passos. É um aprendizado grande, vai mostrando a cultura, vai passando pra gente a forma de viver deles, não fica só na imaginação. Quando eu trago a Nikita, né, a presença do indígena no espaço escolar, é uma esperança de que a gente pode construir outras possibilidades, outros futuros mais potentes, mais empáticos e mais solidários no diálogo entre os sujeitos. Era uma vez uma menina chamada Nikita, uma verdadeira representante dos indígenas do Brasil. Um povo que, apesar de sua importância para a nossa identidade, vem sendo dizimado, deslegitimado, excluído e desmerecido. Essa menina cresceu e se tornou um símbolo de resistência de uma cultura que merece ser respeitada, exaltada e reverenciada. Como aconteceu com o projeto da professora Mariana, que pode servir de inspiração para outras escolas brasileiras. Até porque o resgate é sobre nós, é sobre nossos ancestrais, é sobre o nosso país, é sobre o Brasil. Você sabia? Então, esse é um dos trabalhos, né, que foi, assim, premiado, né, e esse projeto da professora na escola, a gente tem uma parceria, né, nessa escola, e onde eu sempre estava lá dando aula. E, assim, as crianças, nós amamos de paixão estar com as crianças, levando a história dessa forma, na pintura, no canto, na dança, né? E é muito bom, é muito gratificante. Às vezes eles perguntam coisas, assim, interessantes, sabe? Eles são muito curiosos. Então, isso é legal, isso é bom, eu gosto disso, que assim eu vou me aprofundando também no assunto que eles querem saber, né? Porque uma coisa é eu falar, mas é bom que perguntam, porque assim eu vou falando, então eu sempre gosto de puxar isso, né? Conversar para que nem eu estive num aniversário, que eu fui convidada para um aniversário de uma menina de 8 anos, e eu fui assim, com os meus acessórios, né? E quando ela me viu, ela ficou tão encantada, ela quis saber de tanta coisa, que hoje, todo ano ela tem um festão, e eu sou convidada para esse aniversário, e ele sempre me apresenta, e tudo isso é muito legal. Aí você vai levando a história dessa forma, é muito gostoso, é muito gratificante falar, né, da história da nossa cultura no contexto urbano, porque desconhece, né. Recente também, eu encontrei um senhor de 60 anos, onde eu pude conversar com ele, falando, eu tenho 60 anos, eu nunca imaginava encontrar um indígena no contexto urbano. Para mim, o indígena existe só lá para a Amazônia. Eu falo, não, a gente está no contexto urbano também, então levar isso no conhecimento das pessoas, entendeu? Isso é legal, né? Também, algo que eu ouvi também, assim, é que eu estive recente num evento onde tinha jornalista querendo entrevistar indígena, mas ele queria o indígena que tivesse com mais acessório, com mais pintura. Então, quer dizer, às vezes eles os enxergam indígena só se você tiver só pintado, com os acessórios, com pintura, com cocar. E não, muitas vezes não é, porque cada povo é um povo, né? Tem pessoas que usam pintura, tem pessoas que não usam cocar, tem pessoas... Então, quer dizer, não deixamos de ser indígenas se a gente não tiver de acessório ou pintura. Somos indígenas, está no sangue, está na alma. Essa musiquinha eu aprendi, meu pai me ensinou, né?
essa musiquinha. Aí eu gosto sempre de cantar ela nas escolas, as crianças adoram, né? Em qualquer espaço eu sempre canto essa musiquinha, que der eu sempre canto. Porque foi um ensinamento do meu pai, foi a primeira musiquinha que ele me ensinou quando eu era criança ainda, né? Que eu perdi minha mãe muito cedo, então meu pai, que foi meu pai e minha mãe, né? Até meus 10 anos. E eu gosto muito de cantar ele, porque me faz lembrar essa força que ele me deu, esse ensinamento que carrego na alma. Graças ao ensinamento dele, hoje eu estou aqui bem, fazendo escolha daquilo que é melhor para mim, né? Porque o mundo nos oferece muita coisa. E a escolha é sua, se você escolhe. Então, eu sempre escolhi o melhor para mim, para minha caminhada, né? E graças ao ensinamento que carrego na alma do meu pai. E só tenho que agradecer ao Instituto Bexiga por poder compartilhar um pouco da minha história, né? Com essa galera, com o pessoal do Instituto, com as pessoas que estão assistindo agora e que vão assistir depois, né? Que vai ficar gravado, vai estar na página do Instituto Bexiga. Compartilhe aí, curta a página do Instituto Bexiga, porque sempre vem com apresentações maravilhosas, com cursos maravilhosos que nos faz refletir muito e aprender muito. É sempre um aprendizado com o Instituto Bexiga. Gratidão. Obrigada, maravilhosa. Gente que aprende com vocês, com você. É sempre muito bom ter vocês pertinho da gente. A gente está uma potência juntos, né? Somos força. Juntos somos mais. Então, eu vou chamar mais uma convidada especial, maravilhosa, que é a Denise Wapichana, que nasceu em 81 na comunidade de Pium, município do Bonfim, Roraima, com fronteira com o Brasil e Guiana. Ela mora na comunidade indígena Sucuba, em Alto Alegre, passou a morar na cidade de Boa Vista a partir de 88, militante desde 2005 da ODIC, a Organização dos Indígenas da Cidade, e participou desses trabalhos. Em 2016, ingressou como professora de língua pichana no Programa de Valorização das Línguas e Culturas Indígenas de Roraima, na Universidade Federal de Roraima, no Instituto Insiquirian de Formação Superior Indígena, atualmente é graduanda de Letras Português na Universidade Federal. Seja muito bem-vinda, e eu vou também aproveitar que ela trouxe parentes, outras mulheres paricharas, guerreiras indígenas, que vão estar junto com ela. Vou aproveitar aqui a Edith Macuxi, a Glaucileide Macuxi Saterê, Judília Guarão, Mariane Varão, Auxiliadora Varão e Zuli Caimém Wapichana. Sejam muitíssimo bem-vindas, queridas. A palavra é toda de vocês. Denise! Gratidão, Kevin Manawan, todos nós aqui, mulheres indígenas do estado de Roraima. Estou aqui com as mulheres empreendedoras, Jacisa, Rainha das Pimentas, Lídia Labroca, Guarau, e a Edith Macuxi, professora, eu, a Glaucileide, comunicadora da UMI. Vamos agora cantar nossa Parixara. Era mato bem, Parixara, era mato bem. Mi nombre es Lidia Ladrón, tengo 41 años, principalmente a Dios por invitarme. Ahora voy a cantar Daí Guarau. Nossa cultura, nossa língua, apresentar a vocês aí. Obrigada por vocês nos assistir, por estar compartilhando com vocês, nós mulheres indígenas. Eu sou Macuxi, luto pelas indígenas, sou do movimento de mulheres camponesas, que é o MMC, onde eu faço parte, e resido com as indígenas no município do Cantá, que é daqui do estado, né? E juntamente parceria com todas essas mulheres indígenas. Não é porque que eu saí da comunidade, deixei de morar na comunidade, que eu não
mudei o meu sangue, não fiz transfusão de sangue. Ainda continuo sendo indígena, igual elas que vivem aqui na zona urbana daqui do nosso estado. E tem que ter visão melhor para essas mulheres, porque se elas saírem das suas comunidades, é porque queriam uma vida melhor. Se você tem dentro da sua comunidade, se você não tiver apoio aqui na zona urbana, como será a vida dessas mulheres que vêm com tantas tradições trazendo a sua glamouria, o seu artesanato, né? Onde é negada a liberdade da mulher indígena, quando se chega na FUNAI pedindo uma carta para ir para a universidade, onde é negada a ela, porque ela sendo dentro da comunidade, está fora da sua comunidade, isso é negado. Isso eu queria, vocês que estão aí, né, aí na frente, que vocês têm conhecimento para nos ajudar, essas mulheres, porque nós temos professoras formadas em vida indígena, precisando de oportunidade. Quando chega na FUNAI, ou quando o Chau lhe diz, não, você saiu, eu já pergunto assim, será que nós fizemos tradução de sangue? Tiramos o nosso sangue para ser branco só porque saímos da comunidade para vir procurar uma vida melhor? Agradeço muito por estar participando hoje, a convite da nossa companheira Denise, e participar do Instituto Bexiga para falarmos desse momento nosso como mulher indígena, como essas mulheres que vão em busca das oportunidades, daquilo que elas se sentem bem. Eu sou professora Edith da Silva Andrade também, vim para a capital em busca de estudos e cá estou eu, mas eu estou sempre em convivência com a minha comunidade, com meus povos, não deixo de estar junto com eles. O que eu venho dizer é que nós, mulheres, estamos somando essa nossa união por dias melhores para nós, para os nossos filhos, para todo aquele povo que nos rodeia, não só nós, mas como eu ouvi de outros estados. Então, o que nós queremos dizer para a sociedade brasileira? Por quê? Porque essa cultura vem massificando a nossa cultura. Então, nós estamos aqui, como disse uma das falantes daí, nós estamos resistindo a tudo isso. A nossa cultura tem todo o valor quanto a outras culturas que vieram e chegaram até o Brasil. Então, obrigado ao Instituto Bexiga, a nossa companheira Denise, que nos dá essa oportunidade de estar conversando com vocês, para que vocês também levem a nossa voz a outros povos, não só aqui no Brasil, mas diante de todo esse contexto internacional, que as mulheres se unam com os povos indígenas. Todo o povo macuxi-wapixana, e essa é a minha raiz. Eu me chamo Glaucia Leide, eu sou de duas culturas diferentes, sou macuxi com saterê maué, pela parte do meu pai, saterê, e macuxi pela parte da minha mãe. Então, eu estou aqui em função da Denise agora, né? Como nossa amiga de lutas, de movimento indígena, professora Edith também, conhecendo outras parceiras também, junto, comunicadora, né? Todas nós, comunicadores indígenas. É isso. Muito obrigada. Eu vine desde Tamacú, eu sou indígena Guará. Bem-vinda a conocer. Eu moro em Jardim Floresta. Primeiro eu morava em Cacaraina. Eu sempre presente quando baile Guará. Así cuando me invita, yo voy, estoy buscando mejor de mi vida por mi filo. Tengo 2 filos que están estudiando 5º año, Dios los bendiga. Y yo también soy para que yo hablo portugués. Entonces, de nuestra cultura, un poquito triste. Mente, corazón y sangre. Aquí en Brasil ya tengo 3 años. Yo siempre busco la memoria. Que Dios nos bendiga a todos. Muito obrigada, maravilhosas, convidadas especialíssimas que a Denise trouxe aqui para a gente, sempre contribuindo muito também com esse aprendizado, né, sobre essa diversidade, essa beleza da diversidade das culturas indígenas, inclusive trazendo aí indígenas como
as nossas colegas falaram, né? A gente não tem fronteiras, os indígenas não têm fronteiras. Então, muito bonito poder a gente conhecer também os povos, essa diversidade. Denise, você quer falar mais algumas palavras? Então, como nós mulheres estamos em um contexto urbano, esse valor da sua história, toda a diversidade, eu acredito que toda essa diversidade é de extrema importância para nós que moramos num contexto urbano. A gente fica muito agradecido aqui de você ter trazido, inclusive, essas convidadas especiais para o nosso encontro de hoje, para a gente poder conhecer um pouquinho mais dessas culturas, né? Dessa comunidade indígena tão grande de Maloca, que é Macunaíma, Pacaraima, que a gente ficou muito, muito feliz aqui em poder conhecer um pouquinho mais da cultura de vocês, que é nossa também, né? É com muito gosto receber a todas. Muitas graças. E Caimê Manauã, Tuto Bexiga, todas essas guerreiras aí, mesmo à distância. Eu quero agradecer mesmo de coração, né, que a fé, a gratidão e o amor faça parte da nossa caminhada independente de raça, cor, etnia e religião. Um beijo no coração de todos. Obrigado a todas e a todos. Filhos de Macunaíma. Muito obrigada a todos os participantes, a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, valorizando as culturas tradicionais indígenas, povos originários, e que em agosto nós vamos ter de novo um novo encontro das mulheres indígenas em contexto urbano, tecendo histórias, valorizando saberes. Muito obrigada, Paricharas, mulheres guerreiras! Parichar, parichar, parichar nawaten. Parichar, parichar, parichar nawaten. Pementro que perewan, pementro que perewan, pementro que perewan, pementro que perewan, parichar nawaten.